Bom, olá turma, tudo bom? Hoje eu tô aqui de novo para falar com vocês nesta nossa, nesse nosso, a gente está continuando, na verdade, o conteúdo de funções, certo? Vocês estão percebendo que a gente tem bastante coisa para trabalhar, certo? E a gente ainda nem chegou sequer à função afim, certo, galera? E na aula de hoje, gente, nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito de paridade de funções. Paridade nos dá a ideia do verbo parir, certo? Gerar alguém. Mas não é isso que a gente vai trabalhar. Nós não vamos falar a respeito de gerar novas funções, por exemplo. Paridade, gente, tem a ver com uma classificação envolvendo funções. A gente vai ver na aula de hoje que a gente consegue classificar uma função em par ou ímpar. E, na verdade, uma função pode ser par, ela pode ser ímpar, ou ela pode nem ser par e nem ser ímpar. Então não quer dizer que toda função pode ser classificada nesse quesito, certo? Mas algumas delas, por apresentarem certas características, podem ser classificadas como par ou ímpar. Tudo bem? Vamos ver então o que significa isso, gente. Quando que uma função é par ou ímpar? Então vamos lá, vamos ver o conceito daqui, tá? Eu já trago aqui para vocês tanto o conceito de uma função par quanto o conceito de uma função ímpar. Então, gente, vamos ver quando que uma função ela é par. Olha só, ela é par se e somente se f de x é igual a f de menos x para todo valor x do domínio da função. E a função vai ser ímpar quando f de menos x for igual a menos f de x para todo valor x do domínio. Gente, essa relação aqui, caso ela sempre aconteça para qualquer valor de x que você colocar na função, né, f de x for igual a f de menos x, nós diremos que essa função é par. E caso f de menos x seja igual a menos f de x, nós diremos que essa função é ímpar. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro na cabeça de vocês. Então, imagina só a função f de x igual a x ao quadrado. Ok, gente? É uma função quadrática, certo? A nossa variável aqui independente é a variável x. E nós vamos classificá-la, então, em par ou ímpar. Primeira coisa, gente, olha só. F de x, certo? Eu vou substituir o x por um número qualquer, para a gente calcular quanto que daria esse valor. Por exemplo, vou substituir por 2. Então, f de 2. Se eu substituo x por 2, eu vou ter 2 ao quadrado. Tudo bem? E 2 ao quadrado resulta em 4. Beleza. Então, isso é o f de x. Eu calculei o f de 2. Poderia ser para qualquer número que você quisesse, tá, gente? Até porque o domínio da função x ao quadrado é o conjunto dos números reais. Então, eu poderia escolher qualquer um. A próxima etapa, eu tenho que calcular o quê? O menos x. Então, se eu escolhi o x igual a 2, agora eu vou pegar o x igual a menos 2 e vou calcular o valor da função para esse valor. Então, f de menos 2 seria o quê? Menos 2 ao quadrado, entre parênteses, certo? Porque está negativo. 2 negativo vezes 2 negativo é 4. Então, galera, o que a gente consegue perceber disso? F de 2 é igual a f de menos 2. Ou seja, f de 2 deu 4 e f de menos 2 também deu 4. Isso nos implica que essa função, então, ela é uma função par. Gente, se eu pegasse qualquer outro valor do meu domínio, um x igual a 3,5, um x igual a π, nós teríamos sempre essa relação valendo, ok? O f de x é igual ao f de menos x. Então, a gente consegue dizer que essa função aqui, ela é par. Vamos ver um exemplo, então, para a função ímpar? Eu trago aqui a f de x igual a x ao cubo, ok? X ao cubo a gente vai ter que classificar ela, então, em par ou ímpar. Gente, vamos pegar algum valor aqui para a gente calcular também, certo? f de 2. Vou utilizá-lo aqui, então. f de 2 seria 2 ao cubo, tudo bem? 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 8 como resposta. f de menos 2 daria quanto? Menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo vai ser o quê? 2 negativo vezes 2 negativo. 4 positivo. Vezes 2 negativo novamente, 8 negativo. Então, aqui, ó, eles ficaram com sinais trocados. f de 2 é 8, f de menos 2 ficou menos 8. Então, o que a gente consegue perceber? O f de x é o f de 2, que deu 8. E o f de menos x é o f de menos 2.
o que resultou, por sua vez, em 8 negativo. Ok? Então, a gente consegue perceber que f de menos 2, que é menos 8, ok? Ó, f de menos 2 é menos 8, é igual ao f de 2, só que negativo, menos f de 2. O f de 2 não deu 8? Então, quando eu coloco um menos na frente, eu fico com menos 8. Ou seja, gente, sempre que a imagem, né, de um elemento e a imagem do seu oposto tiverem sinais trocados, então nós vamos ter estaremos diante de uma função ímpar, por causa dessa relação aqui que a gente acabou de ver, certo? Então, gente, se os dois valores forem iguais, nós teremos uma função par. Se os dois valores tiverem o mesmo valor absoluto, só que com sinais trocados, sinais diferentes, nós estaremos diante de uma função ímpar, ok? E a gente pode analisar isso também, gente, a respeito do gráfico da função. Quando a função for par, o gráfico ele vai ser simétrico em relação ao eixo OY. Então, olha só isso daqui. Nós vimos a função x ao quadrado, tudo bem? Vimos que ela é par. Quando eu olho o gráfico dessa função, a gente constrói uma parábola. O gráfico da função x ao quadrado, gente, se nós analisarmos o eixo de simetria dele, a função vai ser par, ok? Sempre que o gráfico for simétrico em relação ao eixo OY. O eixo Y, gente, é esse vertical aqui. Então, se a gente imaginar um espelho aqui no meio, tudo que está no lado esquerdo da função, ela está exatamente também no lado direito. Concordam comigo? Olha só, quando x é menos 1, o y é 1. Agora, quando x é 1 positivo, o y também deu 1. Exemplo, quando x for 2 negativo, o y dele vai ser quanto? Será 4. Agora, quando x for 2 positivo, o y também vai dar 4. Concordam comigo? Então, o gráfico que tem no lado esquerdo é basicamente o mesmo gráfico no lado direito, só que ele está espelhado, certo? Então, existe um eixo de simetria aqui, neste eixo y. E isto faz, então, com que essa função seja uma função par. Agora, quando o gráfico, a gente consegue perceber pelo gráfico quando a função é ímpar, gente, apenas analisando o quê? O gráfico ele é simétrico não em relação ao eixo, mas ele é simétrico em relação à origem do nosso sistema de eixos. Então, vamos analisar o seguinte. O f de x igual a x ao cubo, certo? O gráfico dessa função, gente, ela tem esse formato aqui, ó. Ela sobe, aqui ela encosta no zero e ela volta a subir novamente, certo? A função, quando a gente vai analisar o gráfico da função, gente, ela vai ser ímpar se ela for simétrica em relação à origem. Quem que é a origem? A origem, gente, é o ponto 0, 0. Então, vamos analisar o seguinte, né? Quando x for 1, o y ficou 1 positivo. E quando x ficou menos 1, o y acabou ficando menos 1. Certo? Então, a gente está diante daquele caso ali da função ímpar. Então, analisa só aqui. A função ela é simétrica, gente, em relação à origem, não em relação ao eixo y, certo? Não em relação ao eixo y. Aqui no eixo y, para ela ser simétrica, eu teria que continuar para cá, ó, nesse formato aqui. Ou para baixo, né? Essa daqui sobe e eu continuo para baixo. Mas não, essa mesma figura aqui, ela tem no outro quadrante, certo? Em relação aos quadrantes ímpares, no primeiro e no terceiro, só que ela acaba ficando sempre espelhada. Então, a gente consegue verificar, gente, se uma função é par ou ímpar apenas analisando o gráfico, mas apenas analisando o eixo. Se a função for simétrica pelo eixo y, ela é par. Se a função for simétrica pela origem, por este ponto 0, 0, então nós estamos diante de uma função ímpar, ok? Isso é importante para a gente, para quando a gente tem apenas os gráficos e nós queremos analisar se essa função é par ou é ímpar. Tá? Daí você não precisa nem fazer a substituição dos valores igual a gente fez no caso anterior. A gente analisa aqui pelo gráfico, analisando a simetria deste gráfico. Tudo bem? Gente, para a gente terminar essa aula, eu gostaria de fazer com vocês o exercício resolvido de número 2, lá da página 122 que tem no livro de vocês. Que ele pede o seguinte, lá ele já está resolvido, né? Mas eu quero resolver aqui com vocês. Classificar cada uma das funções a seguir como par, ímpar ou nem par e nem ímpar. Gente, aqui
vocês viram antes que eu substituí apenas o x por 2, certo? Só que agora eu quero fazer isso de um formato que mostre que essa relação vai valer para qualquer valor de x. Não apenas o 2, ou não apenas o 3, ou não apenas o 4, ou o 2,5. Eu quero provar para todos os valores do nosso domínio. Tudo bem? Então, isso a gente vai fazer nesta questão aqui. Então, primeiro de tudo, nós temos que f de x é igual a x elevado à quarta potência. Tudo bem? Para a gente classificar uma função impar ou ímpar, nós temos que calcular o f de x, o f de menos x e o menos f de x. Sempre isso, tudo bem? O f de x, gente, já está dado aqui para nós. F de x é igual a x na quarta. Então, eu não vou precisar calcular o f de x. Mas, eu vou calcular quem? O f de menos x. Então, o que vai acontecer agora? No lugar do x, aqui na nossa função, eu vou substituir esse x por menos x. Então, nós teríamos o quê? Menos x elevado à quarta potência. Tudo bem? Gente, um número negativo elevado a um expoente par. A resposta será positiva, certo? Então, menos x elevado à quarta potência, eu tenho simplesmente x elevado à quarta potência. Como o expoente é par, no final a resposta vai ficar positiva. Então, olha só, f de x é x elevado à quarta. F de menos x também deu x elevado à quarta potência. Então, o que isso nos indica? Que f de x é igual a f de menos x. Ambos correspondem a x elevado a 4. Assim, quando f de x é igual a f de menos x, nós temos que essa função ela é par. Beleza? Então, este, gente, é um formato para a gente verificar para qualquer valor da função. Eu não substituí o x por 2, por 3, por 4 ou por qualquer número real. Eu substituí por x ou por menos x. E aí a gente vai analisar os valores que restam. Se forem iguais, então nós estamos diante de uma função par. Ok? Vamos ver o exemplo B, que era para ser B, né? A função g de x. Então, a função g de x é igual a 4x. E eu quero classificá-la em par ou ímpar. Gente, o g de x já está calculado. Agora, nós iremos calcular o g de menos x, ok? G de menos x significa pegar na minha função aonde está a variável. Então, aonde está o x, eu vou substituir por quem? Por menos x. Então, nós teríamos 4 vezes menos x. 4 vezes menos x, isso é quanto? Menos 4x. Concluímos, então, o que, gente? G de x é 4x e g de menos x corresponde a menos 4x. Lembra quando eu falei antes que deu o mesmo valor absoluto, 4x, mas estão com sinais trocados? Então, eu até ainda vou calcular aqui também, gente, para nós, o menos g de x, para a gente analisar o que daria, tá? Calculamos o g de x, aqui o g de menos x. Como aqui a gente já viu que era igual, eu nem precisei calcular o menos f de x, certo? Mas aqui eu vou calcular o menos g de x. Menos g de x. Quem é o g de x? É 4x. Então, quando eu coloco menos 4x, ficou menos 4x valendo para os dois. Temos igual, então, menos 4x. Agora a gente analisa o que, pessoal? G de menos x é igual a menos g de x. Ambos ficaram com o mesmo valor, certo? Então, quando g de menos x é igual a menos g de x, sabemos, então, que essa função ela é ímpar, ok? Então, também conseguimos classificar, assim, essa função como par, x na quarta, e f na ímpar, quando deu aqui 4x. Beleza? Vamos para o exemplo C, então? A letra C, gente, é a função h de x, que corresponde à raiz cúbica de x. Tudo bem? Vamos, então, primeira coisa a ser calculada é o h de menos x. H de menos x, eu vou substituir o x por menos x dentro da raiz. Então, nós ficamos com a raiz cúbica de menos x. Pessoal, aqui tem uma propriedade importante. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou fazer aqui embaixo como se fosse um número, tá? Então, imagina que eu estou calculando, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8, gente, é 2 negativo. Concordam? Beleza. E se eu calculasse, se eu tirasse o negativo de dentro da raiz, eu botasse ele para o lado de fora, será que mudaria alguma coisa? Olha só, menos raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2, menos 2.
Então, esse sinal de menos aqui, ó, eu posso tirar da raiz que eu efetuando esse cálculo, eu vou continuar tendo o mesmo valor. Então, a raiz cúbica de menos x é o equivalente a eu calcular menos a raiz cúbica de x. Assim, temos então o quê? Que h de menos x corresponde a menos raiz cúbica de x. Deu valores diferentes, certo? E eu vou calcular ainda o menos h de x. O menos h de x é eu colocar o sinal negativo na frente da função h de x. Então, se a função h de x era raiz cúbica de x, então eu tenho menos raiz cúbica de x. E olha só, de novo, resultou no mesmo valor. Então, h de menos x é igual a menos h de x. Provamos, então, gente, que isso sempre vai acontecer. Logo, quando essa relação aqui é verificada, concluímos que essa função é uma função ímpar, certo? E, por fim, vamos calcular aqui a letra D. Eu tenho a função s de x igual a x ao quadrado mais x. E eu quero classificá-la em par ou ímpar. Gente, já temos o s de x. Primeira coisa que a gente vai calcular é o s de menos x. Então, s de menos x seria o quê? Eu substituir aonde tem x na função, eu vou colocar menos x. Então, nós ficamos com menos x ao quadrado mais x negativo. Vamos analisar o que sai disso daqui. Quando eu tenho um número negativo ao quadrado, gente, não importa se esse número for negativo, a resposta vai dar positivo. Tudo bem? Pensa, 2 negativo ao quadrado, a resposta é 4 positivo. Então, menos x ao quadrado, nós temos x ao quadrado. E mais menos x, mais com menos, fica negativo. Então, isso daqui, s de menos x, é o equivalente a x ao quadrado menos x. Vimos que deu sinal diferente no x. O x ao quadrado ficou igual. Tudo bem? Então, calculamos, temos o s de x, temos o s de menos x. Quem que está faltando agora? O menos s de x. Menos s de x, gente, é eu pegar a função s de x e colocar o sinal negativo na frente. Então, eu vou ter menos. Como essa função ela tem mais de um termo, eu vou colocar eles entre parênteses. Afinal de contas, todo mundo precisa ter o sinal negativo. Então, eu vou fazer a distributiva do sinal. Menos x ao quadrado, menos mais x, menos com mais, negativo x. Então, nós também temos que s de x negativo corresponde a menos x ao quadrado menos x. Agora, gente, vocês vão analisar. Algum deles ficou com a mesma resposta? S de x ficou x ao quadrado mais x. S de menos x ficou x ao quadrado menos x. E menos S de x ficou menos x ao quadrado menos x. Nenhum dos três possui exatamente a mesma resposta, com os mesmos sinais, certo? Então, a gente conclui, gente, que S de x é diferente de S de menos x. Isso daqui é diferente disto, porque o x tem sinal trocado, certo? Assim como isso daqui tudo também é diferente de menos S de x, que ficou os dois com o sinal negativo. E aí, gente? O primeiro caso aqui, caso fosse igual, nós teríamos uma função par. Não deu certo. O segundo caso aqui, caso eles fossem iguais, nós teríamos uma função ímpar. Também não deu certo. Então, este é um exemplo, gente, de uma função que ela não é nem par e nem ímpar. Então, ela não pode ser classificada em par e nem ímpar. Se a gente analisar o gráfico dessa função, gente, ela não é simétrica nem em relação ao eixo y e nem em relação ao eixo, à origem do nosso sistema, o ponto 0, 0. Então, gente, classificar uma função em par e ímpar não quer dizer que toda função será par ou ímpar, tá? Algumas vão ser pares, outras funções serão ímpares, e outras funções não vão ser nem par e nem ímpar. Ela acaba tendo essa ideia de nem par e nem ímpar, tá? A maioria, no caso, gente, vai se encaixar nessa relação aqui, ó, de não ser par e nem ímpar, ok? Mas alguns casos específicos nós temos ímpares e pares. Essas funções têm aquele eixo de simetria que nós vimos ali anteriormente. Ok, gente? Então, sempre que a gente quer provar que uma função é par ou é ímpar, gente, nós não provamos ela substituindo o x por algum número,
como eu fiz lá no começo, tá? Aquilo lá só foi para vocês pegarem ideia. Para provar que uma função é par ou ímpar, a gente utiliza este formato aqui, ó, este raciocínio, substituindo o primeiro por menos x e depois calculando o menos s de x, ou menos f de x, certo? A nossa função com o sinal negativo. E daí nós analisamos os valores que sobram disso dali. Gente, terminamos esta videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.